Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, bom dia, como é que os irmãos estão? Estão bem? Pois é, já viemos aqui para o nosso encontro. Vamos agora para a lição número 6, de Gênesis, capítulos 7 a 9. 3 capítulos, viu, irmão? Nós vamos falar sobre o dilúvio. Meu Deus, que assunto, né, irmãos? Em alguns estudos causa polêmica, né? Uns têm uma visão, umas têm outra visão. E nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o dilúvio, né? Esse grande evento que aconteceu na história, né? Uma coisa extraordinária que o Senhor fez acontecer porque era necessário. O que nós vamos aprender aqui dentro desse tema, o dilúvio? Claro que é um tema abrangente, tem muitas lições, mas nós destacamos alguns pontos que nós julgamos ser muito importante, que a gente não pode deixar de fora. E eu convido você para pegar sua Bíblia lá. Vamos pegar nossa Bíblia? Gênesis capítulo 7, verso 23. Vamos lá. Peguei minha Bíblia aqui. 7, 23 diz assim: assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca. Vê, olha, não foi só o homem, os animais também. E nós vamos aqui comentar lá na frente sobre por que os animais também foram exterminados, né? Passaram também por luta, né, amado? Com exceção daqueles que entraram na arca. Então lá na frente, nos acompanhe, fique com a gente, assista o vídeo até o final, porque afinal de contas é muito bom aprender a palavra de Deus, né, amado? É muito bom a gente tá cada vez mais apegado com o conhecimento bíblico. Bom, já que nós vamos falar sobre o dilúvio, vamos começar falando sobre Deus, amado. Vamos lá? Deus. Quem é Deus? Nossa, não tem conceito para dizer quem é Deus, mas nós podemos aqui dizer que Deus é santo. Deus, ele é justo. Deus, ele não tolera o pecado, né? E o projeto de Deus para o homem é um projeto de salvação e não um projeto de morte, amado, né? E nós precisamos entender isso. Agora, quando a gente olha para o homem, lá na época de Noé, né, lá nos tempos passados, como era que estava a situação da humanidade? Vamos lá. O homem havia se corrompido. O homem estava desobediente, o homem estava vivendo numa carnalidade descontrolada, né? Não havia mais comunhão com Deus, amado, não havia. Eles estavam sem comunhão, né? Então a escolha entre servir a Deus ou não estava dependendo do homem. Porque se depender de Deus, Deus está sempre conosco. Se depender de Deus, amado, Deus, ele jamais quer deixar de ter o seu relacionamento com o homem. Mas é o homem, com a sua carnalidade, com o seu pecado, que acaba se afastando de Deus, não Deus se afastando do homem, né? E nós vamos observar que, ao meditar também sobre a palavra, nós vamos dar aqui um panorama da atualidade em relação à Bíblia, né? Vê bem, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela revela a vontade de Deus. E, claro, por ela revelar a vontade de Deus, muitos são os ataques do diabo para cima da Bíblia, para cima da verdade, para cima daquilo que Deus quer para mim e para você. E nós destacamos aqui que a Bíblia vem sendo sistematicamente afrontada por quem? Primeiro, segura aí, pelas ideologias, que são diversas. O ataque vem de todo jeito, para tentar desfazer aquilo que o Senhor colocou para ser nossa vontade, né? Para ser a vontade de Deus para nossas vidas. Segundo, instituições políticas. Eita, que o negócio é sério. E a terceira são heresias religiosas. Então, esses 3 assuntos que nós acabamos de destacar, ideologia, instituições políticas e heresias religiosas, elas vêm como uma bomba
para atacar a Bíblia. Mas nós que amamos a Bíblia, que conhecemos a Bíblia, que sabemos que ela é Deus falando conosco, Deus revelando as suas verdades, nós não podemos deixar que isso venha distorcer, desviar a nossa fé no Senhor. O dilúvio, aquele grande evento, aquela grande inundação de águas, né? O que nós podemos extrair quando você vê, né, esse acontecimento tão forte que aconteceu na humanidade? A gente vê uma reação de Deus dizendo: chega, basta. Deus com o dilúvio está dizendo: basta para o pecado, chega de tanta violência, chega de tanta corrupção. Então a gente olha para essa palavra aí, Deus dando um basta nessa situação, porque tem pessoas, amados, deixa eu jogar aqui para a nossa atualidade, que vivem o tempo todo pecando, errando, e está achando que Deus não está vendo nada, está achando que Deus está, sabe, fingindo que não está vendo. Mas nós vamos aprender com a lição de hoje que os nossos atos, eles geram consequências. E as consequências não são leves, viu, amado? Acaba atacando todos aqueles que estão ao nosso redor. Vamos fazer rapidamente um resumo dos 3 capítulos, 7, 8, 9. Vamos lá, para você ter um entendimento. Quando nós olhamos para Gênesis 7, o que nós vamos observar aqui? Eu fiz um destaquezinho. Noé e sua família entraram na arca com 2 de cada criatura viva, que posteriormente iriam repovoar a terra. Choveu durante 40 dias e 40 noites, né? E a terra estava coberta pelas águas. Isso aqui é um panorama do capítulo 7. Vamos para o capítulo 8, que aqui diz: a inundação diminuiu paulatinamente. Noé soltou um corvo e 2 pombas para ver se eles achavam terra seca. Quando a terra estava seca, Deus mandou todos para fora da arca para tomar posse da terra que havia sido batizada e purificada. Noé construiu o quê? Um altar para honrar o Senhor. Olha, esse Noé é fora de sério, né, irmão? Já tratou de agradecer a Deus. Quando nós vamos para o resumo do capítulo 9, o que nós vamos ver? Deus abençoa Noé e definiu o arco-íris como um sinal de que nunca iria inundar a terra novamente. Noé ficou bêbado com uma vinha e amaldiçoou o filho de Canaã por vê-lo nu. Pronto, os 3 capítulos já foram resumidos, né, irmãos? Isso é para nós termos uma ideia, né, uma base aqui dos acontecimentos de cada capítulo. Então, o termo dilúvio, ele provém do latim, que significa dilúvio, né? É uma inundação causada por chuvas muito abundantes. Foi isso que aconteceu. A Bíblia apresenta o dilúvio, amado, como um castigo decidido por Deus diante do mal do ser humano. Estava desenfreado, estava demais. Então, foi uma maneira de Deus dar um freio. Aquilo que eu falei lá atrás. Basta. O que nós vemos aí? Um dos maiores enigmas da história, que são presentes nas crenças gregas, hindus, chinesas, maias e hebraicas. Olha só, né? Tanto a Bíblia, deixa eu destacar uma coisa que eu achei interessante, tanto a Bíblia quanto o Corão, eles dizem que foi no Monte Ararat, na Turquia, que a Arca de Noé encalhou ao fim do dilúvio, que havia coberto os picos mais altos do mundo. Vê bem, não é só a Bíblia não, o Corão também, ele faz essa referência. Agora, você já parou para pensar quantas cidades existiam na época do dilúvio? Pois é. Segundo os sumérios, né, existiam 5 cidades pré-diluvianas, que era Eridu, Baditibira, Laraque, Sitpar, Churuparque. Tudo indica que essas 5 cidades, né, existiam naquela época, né? E quando a gente comenta um pouquinho sobre o Corão, né, ele é considerado pelos muçulmanos a palavra literal de Alá, e Alá quer dizer Deus em árabe, né? Interessante dar um breve comentário sobre o Corão, que o livro tem 114 capítulos ou suratas e 6.236 versos, e foi escrito para ser recitado. Interessante, né, irmão? É muito bom a gente
fazer esses tipos de leitura para que a gente possa ter conhecimento. Quando a gente fala de Corão, a gente lembra de Maomé, né? E quando se fala em Maomé, a gente sabe que é um líder religioso, político e militar árabe, né? Então, segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente e último profeta do Deus de Abraão. Aí você diz, Márcia, por que a irmã está falando isso, já que a gente está no dilúvio? É porque eu acabei de tocar no Corão, né? E o Corão, assim como a Bíblia, fala sobre o lugar aonde a arca de Noé, ela acabou sendo encalhada, né, no Monte Ararat, vamos dizer assim. Tá, vamos lá. Então, seguindo em frente, o que nós observamos? Que nós vimos aí, apesar de toda essa destruição, presta atenção, irmão, apesar de toda essa destruição com o dilúvio, né, a gente observa o quê? Que com certeza havia um desespero, um terror muito grande, né? Talvez naquele momento os homens já tivessem arrependido, mas não é que aquele louco, aquele velho tinha razão, a gente não ligou. Noé, abre a porta, Noé, abre a porta. Agora eu entendo, agora eu compreendo, Noé. Mas, amado, já era tarde demais. A oportunidade deles se arrependerem, né, já tinha passado. Imagina Noé vendo aquela aflição daquele povo na hora. Até mesmo eu ali já tinha escancarado a porta da arca. Bora, gente, entra. A gente tentaria salvar o número de pessoas que a gente pudesse. Mas o nosso Deus, ele é um Deus interessante, sabe? Eu estava meditando aqui um pouquinho sobre Deus, estava conversando com ele. Deus, é muito interessante, engraçado a tua visão. O Senhor dá um tempo, né? O Senhor dá um tempo para o homem. O Senhor, ele fala, arrependei-vos. O Senhor, ele fala assim, olha, não é desse jeito. O Senhor, ele está sempre dando aquela alerta assim, vai para a direita, meu servo, sai daí. Olha, tu vai te prejudicar. Olha, isso não me agrada, isso não é do meu agrado. Cuidado, cuidado. Aí Deus está o tempo todo ali. Aquela mãezona, né? Quando o filho faz alguma coisa, aquela mãe está ali, alertando, alertando. Mas Deus também... né? Eu estava conversando com ele, até Deus, ele impõe um limite, né? Ah, tu não quer, né? Peraí, vou mandar o dilúvio, acabar com a tua graça, tu não está me respeitando, Então, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, o dilúvio, né? Ele teve suas razões, né? Que às vezes a gente não entende qual foi a razão de ter o dilúvio, foi o pecado do homem. Foi a violência que estava demais. Quando você estuda sobre essa humanidade corrompida, você vê que o negócio estava sério, estava desenfreado. A palavra é essa, desenfreado, sem limite. Então, havia razões, sim, para esse dilúvio. Então, nós aprendemos que o nosso coração, ele tem que estar um coração com temor, um coração com santidade, amado. Não se pode levar a vida de qualquer jeito. Aí você para e medita assim, mas irmã Márcia, até os animais foram afetados. Vê bem, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, ele criou por causa do homem, né? Foi para beneficiar o homem. Então, quando nós pecamos, amado, aquele ato, ele acaba tendo consequência e acaba atingindo aqueles que estão ao nosso redor. Aqui, no caso, os animais também acabaram sendo atingidos. Mas não esquece que Deus, ele salvou cada um de uma espécie, porque lá na frente eles iriam se multiplicar, né? Assim como o homem, o ser humano, ele foi guardado por Deus, foi protegido por Deus para repovoar lá na frente, os animais também. Então, o que a gente observa quando Deus, ele guardou o homem? O que a gente vê aí? A gente vê a preservação do homem e dos animais. Gênesis capítulo 7, versículo 6, capítulo 8, versículo 19. Então, vemos que houve uma razão para o dilúvio acontecer. Eu quero te chamar para te lá para Adão e Eva. O que nós vamos ver Adão e Eva? Quando Adão e Eva pecaram, não te esquece disso, a terra foi amaldiçoada.
Parou para pensar como a atitude errada de Adão e Eva acabou amaldiçoando a terra por causa do pecado? Então, na época do dilúvio também houve consequência, né? Mas preste atenção, depois que o Senhor guardou aquela família, depois que o Senhor protegeu cada um de suas espécies, você vê, é como se tudo tivesse sido zerado, né? Ao sair da arca, depois de toda aquela turbulência, Noé agradeceu ao Senhor. Noé foi grato porque ele e sua família foi protegido da morte, foram protegidos, amado, e receberam de Deus a bênção de estarem vivos com essa missão, com essa responsabilidade muito grande, repovoar a terra. Então essa lição do dilúvio, ela é muito bacana, ela é muito boa, para que nós venhamos a ser sacudida. Ei, aquele Deus lá de Gênesis, de Noé, é o mesmo Deus de hoje. Eu convido você a pegar sua Bíblia aqui em Lucas capítulo 17, versículos 26 e 27. Vamos lá. Pegou sua Bíblia, amado? Vamos ler a palavra do Senhor juntos? Já? O que diz aqui? 26 e 27. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos, amado, a todos. Há especulações que o dilúvio não foi universal, o dilúvio foi apenas uma parte. Aí cientistas começam a questionar que talvez pela matemática dele, os números, a quantidade de água não era suficiente para inundar a terra toda e por aí vai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Independente do que a ciência fala, prova ou não prova, o que você vê aí? A grandiosidade de Deus. A gente vê aí o poderio de Deus. A gente viu que mesmo uma turbulência de pecado, amado, sabe? Deus ainda continuou com o projeto dele de salvação na vida do homem. Deixa eu te falar, eu e você estamos aqui. Estamos aqui para dar continuidade a essa fé que Noé teve, dar continuidade a essa vivência com o Senhor, dar continuidade a essa comunhão com Deus. Ei, no passado foi o dilúvio, mas se você parar para ver, se nós não tivermos guardado na arca de Deus, debaixo da presença de Deus, o que vai acontecer? Assim como aquela humanidade corrompida levou o farelo, nós vamos levar lá na frente. É por isso que andar com Deus tem que ser constantemente, andar com Deus tem que ser diariamente, né? A terra não vai ser mais consumida, destruída por água. Agora vem um fogo aí, amado, vem um fogo aí. E aí? Como é que está a minha vida? Como é que está a tua vida? Como é que nós estamos andando diariamente? Né? Deus, ele deu um chega para aquela época, daquela habitação, daquela humanidade lá atrás. Ei, Deus também vai dar um chega para o que está acontecendo hoje. Hoje você vê que a coisa também está ficando desenfreada. Vamos pegar lá a Bíblia em Romanos capítulo 14, versículo 12, amado. Romanos capítulo 14, versículo 12, olha o que diz a Bíblia aqui. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou ler de novo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmão, o negócio é sério. Eu vou dar conta de Deus, vou dar conta com Deus das minhas atitudes, dos meus atos. Você também, a igreja também, cada um, cada ser vivente. Nós vamos, amado, prestar conta com o Senhor dos nossos atos. É por isso que nós temos que refletir o que nós estamos fazendo. Qual tem sido a nossa atitude em relação desse mundão aí fora, né? As pessoas querem olhar para mim, olhar para você e ver Deus. Por mais que eles não aceitem Deus, eles são grandes julgadores, né? E nesse mundo, neste exato momento, vamos estar
dentro da arca. Vamos estar protegidos dentro desta arca, que é a presença do Senhor. Que nós possamos refletir para que as nossas consequências, os nossos atos, não venham atingir aqueles que estão ao nosso redor. Então, amado, que este assunto sobre o dilúvio, ele possa ter falado tremendamente na tua vida. Vê bem, obedecer à palavra de Deus. É uma das lições que nós aprendemos aqui com esse tema do dilúvio. Obedecer, a obediência é tudo. Obedecer é o alfabeto de Jesus. Obedecer. É uma palavra grande, mas que nos leva, amado, a termos grandes atitudes diante do Senhor. Então, esta é uma lição para que nosso caráter ele possa estar segundo os atos de Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, porque o dilúvio, ele foi o juízo de Deus contra uma geração na qual o pecado extrapolou o aspecto pessoal e tornou-se estrutural e sistêmico. Eita, meu Deus do céu! Então, amado, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a gente possa guardar esse ensinamento, né? Aprendemos que aqui também não deixou de ser também um tipo de Cristo, né? Então que o Senhor possa nos alertar, porque esse caso do dilúvio, ele foi anunciado, tanto os profetas como Jesus e os apóstolos, todos eles trataram o dilúvio como um fato histórico. Amado, isso aqui aconteceu, né? Isso aqui aconteceu de uma maneira tremenda. Então, que nós possamos, né, tomar vergonha na cara. A palavra que eu quero usar é essa: tomar vergonha na cara, olhar para o autor e consumador da nossa fé e entender que se as nossas atitudes, elas estão passando do limite, elas estão desenfreadas, ei, vamos nós mesmo começar a dar um basta em nós. Ei, Márcia, chega, né, Márcia? Tá bom, né? Tá bom. O céu é logo ali. Então tá bom. Se tu quer ir para lá, chega de tanto julgamento, chega de fofoca, chega de pecado, chega daquilo que não agrada a Deus. Faça isso, amado. Bora fazer uma limpeza na nossa alma. Vamos refletir. Vamos refletir tudo isso que a gente estava comentando aqui, para que nós possamos ser servos, para que nós possamos ser agradecidos. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.